Então aqui a gente tem a execução, como fazer o exame de próstata, né? Esse é o tema dessa primeira parte, então, dessa nossa conversa aí. E com o equipamento Canon que a gente tem hoje na nossa instituição, isso se tornou algo gostoso de fazer, né? E não que existisse alguma dificuldade, mas o equipamento Canon ele traz uma certa facilidade para a gente poder encarar o exame, né? E desenvolver. Então, como que a gente começa o nosso exame de próstata aí? Então, a gente já tem o nosso agendamento, né? E no agendamento o paciente já recebe algumas orientações sobre como proceder anteriormente ao exame, porque isso é tanto quanto importante, né, para que o exame lá no seu final tenha sucesso, fique bem feito, tenha qualidade, né? E os preparos, que é o primeiro passo do agendamento, o primeiro passo que o paciente deve realizar, né? Eles são passados pela telefonista, né? E dentre eles a gente tem suspender a atividade sexual por 72 horas, se ele realizou biópsia, ele tem que trazer o resultado da biópsia, que é a solicitação do exame anterior, mas também os exames normalmente eles têm um intervalo para ser realizados, né? Em média de 6 a 8 semanas. Não faz a biópsia e imediatamente vai fazer o exame, né? Outra coisa, andar de bicicleta, né? Andar a cavalo, tudo isso daí é orientado para que o paciente não realize ali, porque isso aí existem relatos de que aquilo ali pode produzir alguma alteração, né, na região e do caso de estudo, e é interessante evitar para realizar. Tem a questão do preparo laxante também, né, que tem que ser realizado, e normalmente a gente orienta com simeticona, né, jejum 6 horas antes do exame. Se tiver tomando alguma medicação, pode usar com um pouquinho de água, ok? Pode manter os medicamentos de rotina, sem problema nenhum. Tem que trazer, e é fundamental, os médicos, os radiologistas, logicamente, querem, né, e precisam ter o resultado do PSA, né? E como eu já falei, né, é importantíssimo que o paciente sempre seja orientado a levar todos os seus exames anteriores, seja ressonância, seja tomografia, seja ultrassonografia, porque tudo isso pode colaborar, contribuir, né, para que o radiologista consiga dar um laudo mais preciso, né, com relação ao exame. Tem que chegar, com certeza, né, com um período anterior de 30 minutos, mais ou menos, a gente orienta no nosso serviço, tá? Então, quando o paciente ele chega no nosso setor, ele é encaminhado para os passos básicos, né, que é o vestiário, né, para troca de roupa. A gente já de cara, a gente não tem aquela situação que em alguns locais ocorre, né, pela pressa, por tudo aquilo de, não, o senhor tá com calça de abrigo, não tem metal, pode passar lá. Não, esse não é o padrão correto. O padrão correto é estar com uma cueca, que de preferência não tenha nada metálico nela, porque pode ocorrer de ter alguma roupa ali que tem aquele metalzinho, aquela plaquinha, aquela chapinha, né? E então a gente já de cara a gente diz, o senhor fica de cueca e coloca um avental sobre o corpo, ou um avental que tem a abertura aberta para frente. E depois disso, logicamente, o paciente passa a sala de preparos, é feita toda a anamnese, perfeitamente. A técnica de enfermagem realiza a punção. A punção é realizada normalmente com um acesso 20.
tem que ser calibroso, porque na hora que a gente injeta o contraste, esse contraste tem um fluxo maior, né? E então a gente não arrisca 22, nem pensar. É 20, 18, mas a gente normalmente tem o padrão 20, tá? E daí temos a questão do nosso querido posicionamento, que é quando o paciente é encaminhado, então, para a sala de exames, e a gente coloca ele no nosso querido equipamento Canon Galan, que é o equipamento que a gente está operando desde abril de 2020. Como a gente até estava conversando antes, foi um equipamento instalado durante a pandemia, a gente teve um bom tempo para adaptar, mas em meio a tudo que estava acontecendo, a gente evoluiu de uma maneira rápida, né? E a gente vem conseguindo fazer coisas muito boas no equipamento. É um equipamento fantástico de 3 Tesla, né? E aqui a gente tem as bobinas que a gente utiliza para fazer o exame. A gente tem a bobina Speeder Spine, que é uma bobina que fica na mesa. Ela é uma bobina que facilita muito o trabalho, porque em outros equipamentos a gente tinha que retirar a bobina da mesa quando queria fazer determinado exame, tinha que pegar e puxar outra bobina. A Spine é uma bobina permanente, fixa, basicamente, para quase todos os exames que a gente realiza na Gala. E ela, quando a gente vai realizar exames de tórax, abdômen, próstata, pelve, ela é uma bobina que a gente não precisa retirar da mesa. Ela é utilizada para fazer coluna também, torácica e lombar. E daí o que que acontece? A gente, quando vai realizar o exame de próstata, a gente deixa a bobina fica na mesa permanente, a spine, e a gente adequa ela também com a speeder. A speeder vai sobre a região de interesse do paciente. Tem a foto abaixo aqui, que simula, logicamente que para a próstata a gente posiciona essa bobina mais abaixo, né? E mais ou menos essa é a ideia de como fica o posicionamento do paciente. A gente realiza o localizador. Essa aqui, então, já no sistema Canon, é o exemplo de como a gente posiciona no paciente. A gente sabe que a próstata fica localizada logo posteriormente à sínfise púbica, né? Então, o que que eu procuro fazer no posicionamento? Procuro palpar bem a região da sínfise púbica e colocar no centro do elemento ou entre dois elementos. Como ela é uma estrutura pequena, que se ela tiver os padrões médios de tamanho, que a gente sabe que ela tem a média bibliográfica, inclusive, que toda a bibliografia cita, é que ela tem 3 de altura, por 2 de largura, por 4 de comprimento, né? Então, cada elemento desses que a gente está vendo, BDY, SPN2, cada elemento daqueles ali, ele abrange 12 centímetros de área. Então, a gente sabendo que a próstata tem esse tamanho pequeníssimo, né? A gente poderia muito bem usar um elemento, né? Mas a gente, por margem de segurança, habitualmente a gente usa dois. A gente tem uma relação sinal-ruído melhor, uma qualidade da imagem melhor, e isso garante o processo. Aqui a gente está vendo, então, em azul são os elementos selecionados. Ali onde tem o número 8, o Canon tem um item chamado ESCOM-PASS, que ele é exatamente o item que ele diz para o técnico que, ó, se você usar esse elemento aqui, é o melhor elemento que a gente tem para desenvolver o exame. A tua estrutura anatômica tá por aqui, tá aqui, esse é o lugar. Então, a Canon tem essa facilidade, que além de a gente ter toda a referência no posicionamento, né, que já é baseado colocando a sínfise púbica no centro do elemento ou entre dois elementos de bobina, eu ainda tenho o ESCOM-PASS, que vai lá e diz assim, é aqui, cara. Né? Então, eu tenho essas facilidades na hora de escolher como fazer meu localizador. Depois que eu escolho meus elementos, como eu tenho ali os localizadores, os elementos em azul, aí eu posso largar a minha sequência e ela vai fazer, então, o meu localizador. E vai me dar prontinho, como eu tenho nessa foto aqui. Né? E essa aqui já é, logicamente, a minha programação para o mapa, mas a gente vê em azul, lateralmente, dois itens selecionados. Quais são eles? São exatamente
os que estavam selecionados no slide anterior lá, né? A gente vê que a região da próstata ficou muito mais próxima do elemento inferior, em azul ali, né? E a gente vê que embaixo tem também duas barras que não estão ativadas. São aquelas duas que a gente via abaixo do elemento 8 lá, né? Então, aqui a gente já vem falando de mapa, que é o segundo item do nosso exame. E no mapa a gente procura centralizar, logicamente, né? Como é básico isso já, né? Centraliza na estrutura de interesse ali e bota a rodar. E vamos ao shimming. O shimming. Então, o shimming é uma sequência importantíssima para quê? Ela é a nossa sequência que vai ser responsável exatamente pela questão da saturação de gordura, né? A gente posiciona ela, eu tenho posicionado centralizada, por orientação, logicamente, né, da nossa especialista Ângela, a gente sempre teve a questão de que a gente orienta muito próximo de uma estrutura óssea. No caso, o que a gente vê aqui é que eu procurei colocar o mais próximo possível da síntese pública. Por quê? Porque o paciente, os órgãos do paciente, ali, as estruturas, elas podem movimentar. E quando elas movimentam, o gráfico do meu shimming pode ter erro. Pode se apresentar irregular e aí eu tenho que refazer o processo. Como a estrutura óssea é uma estrutura que ela não vai ter movimento a menos que o paciente realmente se mexa lá, né? Ele fique, como se diz, como a gente diz aqui no sul, corcoviando, né? Trocando de posição. A menos que o paciente se mexa, o shimming vai dar certo. E aí a gente vai ter o nosso querido gráfico. Tá? E aqui a gente tem, então, o pico da água, que a gente até vê o flag selecionado, e o pico da gordura. Então, a gente sabe que o pico da água normalmente fica localizado em 0 e o pico da gordura fica localizado na faixa das menos 3,5 partes por milhão, né? Que são os ppm ali. Como que a gente faz, então, para orientar esse shimming, para garantir que ele fique de acordo para que quando eu tiver minha sequência FAT7, ele vá realmente saturar essa gordura? Eu pego as bases da água e da gordura e encontro o meio termo. Eu vejo que a minha base à esquerda dos 3,5 negativo, eu procuro a base à direita dos 3,5 negativo e centralizo. E a mesma coisa com relação à água. Aquele eixo alto da água ali, eu tenho que tentar procurar a base esquerda e a base direita e deixar o máximo centralizado. Logicamente, encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois picos, no caso, água e gordura. Quando eu encontrei isso, dificilmente eu vou errar o meu gráfico do shimming. Se eu estou em dúvida, existem algumas estruturas que boicotam o shimming. Bacia, por exemplo. Bacia é uma estrutura que, se eu pegar ela de forma ampla para fazer o shimming, normalmente o que eu vou ter? Automaticamente a minha faixa da gordura vai cair para 0. Isso tem acontecido muito e o que a gente faz? A gente corrige, clicando em Utility, a gente vem ali nas setas e traz os picos para os seus valores respectivos, menos 3,5 e 0. Depois que a gente tem o nosso pico definido, enquanto a gente já está programando aquilo ali, a gente já vem, logicamente, fazendo o nosso localizador da próstata. O nosso localizador da próstata, até então, todas essas são sequências rápidas, né? 9 segundos é o localizador inicial, o mapa tem 16 segundos, esse shimming a gente faz em 9 segundos, e este localizador de 3 planos a gente acaba fazendo em 15 segundos. E ele é específico na próstata, focado dessa maneira. Como que a gente orienta? A gente orienta ele pegando no sentido, basicamente, da uretra prostática. A gente procura pegar nessa forma, tanto no corte coronal, como no corte axial. Logicamente, a gente também centraliza nos demais planos, axial e coronal, na linha média sagital, que é para que tudo fique perfeito, para que a gente tenha uma imagem de qualidade para poder orientar a próxima sequência. E esta próxima sequência no nosso protocolo é um sagital T2, que a gente engloba toda a região da próstata,
cuidando nos 3 planos a orientação, a gente tem que cuidar o eixo prostático, para que a gente não corte estruturas laterais. A gente sabe que o órgão, a próstata, na verdade, é uma glândula, né? Ele é variável, né? Cada paciente tem o seu tamanho, né? E a gente procura centralizar essa estrutura no sagital. O que acontece? Sagital 3.2, espessura de corte 3 milímetros com gap de 3 milímetros. 3 milímetros com gap de 0,3, desculpa, 10%, né? E a gente faz, em média, 20 cortes dessa região. É uma sequência que demora 13,50, a gente consegue, dependendo do número de imagens que a gente coloca, a gente às vezes pode aumentar. E ela é uma sequência que, às vezes, a depender do paciente, a gente tem que alterar alguns parâmetros, sendo necessário mexer no tamanho do FOV, a resolução dessa sequência aí também é na faixa de 0,71, né? Então é uma ótima resolução que a gente tem na realização dessa sequência aqui, que é um padrão excelente. A gente, inclusive, eu debati com o nosso radiologista, e ele disse, não, a gente tem muita margem, porque eles consideram aceitável até 1, né? Então a gente vai longe ainda. Depois da gente ter o nosso sagital, a gente orienta o nosso coronal. O nosso coronal é uma sequência que aqui entra uma discussão interessante. A orientação conforme a uretra prostática, né? A gente tem o sagital definido, a gente consegue ver anterior e posterior. Eu costumo incluir as vesículas seminais ali, né? E isso é um dos porquês que o paciente não deve ter relações sexuais 72 horas antes de realizar o exame, que é para que possa ocorrer uma distensão, né, dessas vesículas. E a gente até hoje orientou o coronal da próstata referenciado pela uretra prostática. Mas a gente agora andou olhando e a gente tem visto que depois de 2020 teve uma alteração, uma atualização PIRADS 2.1, né, que era a anterior era 2.0, que ela é de 30 de setembro de 2020, em que ela atualizou, né, o posicionamento orientado e guiado não pela uretra prostática, porque até então não existia um padrão, segundo que eu conversei com o nosso cardiologista sobre isso, e até então não existia um padrão. Era uma questão que era o serviço gostava daquela maneira e faremos assim. Mas então a gente está alterando também a nossa forma de orientar na questão de orientar pela uretra prostática, e a gente vai passar a orientar pela parede anterior do reto, né? E isso faz exatamente com que o radiologista tenha uma visão maior, porque segundo a atualização, o que acontecia? Poderia causar mascarar, digamos, ou não evidenciar com tanta clareza a região, né? E aí, orientando pela parede anterior do reto, isso é uma forma de amenizar aquele tipo de situação que poderia ocorrer, demonstrando melhor a estrutura. Tá? A resolução do nosso coronal também é de 0,71. A gente tem os FOVs, tanto no sagital como no coronal, são de 224. A matriz dele é de 224, né? E é isso aí o que temos para o coronal. A orientação dele, então, fazíamos pela uretra prostática, e então a gente está alterando agora e vamos realizar pela parede anterior do reto, certo? Sempre algo básico, né, que é o alinhamento médio-sagital, que a gente faz ali para ficar certinho, bonitinho o nosso exame, que é o correto, na verdade, né? Tempo de execução, tem ali embaixo, 2,56,
é uma sequência com tempo bom. E então a gente vem para os axiais, T2 e T1. O que temos de diferente? Coloquei esta imagem como referência tanto para T2 como para T1, porque basicamente a orientação é igual, né? Assim como a difusão, logicamente, mas eu deixei a difusão à parte. E T2 e T1, o que a gente muda com relação a isso? A gente muda que a nossa matriz é 256 e a nossa resolução é menor ainda, ela vem para 0,62. Tem uma imagem de altíssima resolução, ótima qualidade. Mas a gente vê que a sequência está orientada pela uretra prostática, alinhada nos planos médios sagital, tanto na vista axial como na vista coronal, né? A gente vê que as duas telas laterais ainda são do localizador, mas a primeira imagem de orientação ali já é a imagem da sequência sagital adquirida anteriormente. O que muda da T2 para T1 é a banda de saturação, as bandas no caso, porque no T1 a gente não coloca a anterior e a posterior, a gente deixa aquela banda superior, sim, porque aquela banda ameniza os artefatos de movimento da bexiga. Tanto que algumas situações que a gente tem antes, inclusive, que eu até esqueci de falar, é a bexiga do paciente, né? Que ela não deve estar repleta, ela deve pode conter um tanto de urina, né? O paciente é orientado a fazer miccionar, no caso, alguns minutos antes do exame, porque caso ele vá para a mesa com a bexiga cheia, bem distendida, o que vai acontecer? Ele vai ter extremo desconforto durante o exame, porque como eu citei, as nossas bobinas ali, a spine fica como base na mesa e a nossa bobina de corpo, a body, ela vai ficar sobre o paciente, mas a questão é que ela é uma bobina que tem 3,6 kg. E 3,6 kg em uma bexiga cheia vai causar desconforto no paciente, e esse paciente, com certeza, ou ele vai mexer, ou ele vai tentar se ajeitar, ou a estrutura dele ali vai ficar em movimento, né? A gente faz, e com essa banda a gente consegue ter esse, como eu digo, ameniza essa condição aí, né? É realizado o Buscopan também, que também é outra coisa que passou, antes da realização do exame, né? É feito o Buscopan no paciente escopolamina, que também ameniza a movimentação peristáltica ali, né? Bem, então, a diferença, os axiais, eu tenho essa questão que é orientada pela uretra prostática, mas a gente também vai começar a mesma mudança, porque é a atualização do PIRADS, e a gente vai seguir essa atualização orientando pela parede anterior do reto, tá? Os demais planos, então, aqui a gente já tem o coronal adquirido na tela do meio, que a gente usa para referenciar e fazer o alinhamento médio sagital, em todas as sequências sempre é o básico, né? Então, o que a gente tem em T2 e T1? Uma matriz de 256, uma resolução de 0,62. Os cortes são feitos de 3 milímetros com espaçamento de 0,3 também. E os nossos FOVs são de 16 por 16. Ou seja, a gente tem FOVs pequenos com uma matriz ótima que nos dá uma resolução fantástica. Então vamos à difusão. Deixei separado, mas todo mundo que executa aí a técnica hoje já deve saber basicamente que a difusão ela é orientada perfeitamente igual à sequência T2, né? Elas são comparativas. O médico faz uma comparação entre elas e, portanto, elas têm que ter o aspecto igual na programação delas. A nossa difusão, então, ela tem 4 valores de B, 400, 800, 1.200 e 1.600. É assim que a gente realiza. Alinhamento médio sagital, perfeito. E aqui, então, a gente tem uma difusão
orientada pela uretra prostática. As bandas de saturação, a gente vê que a gente tem uma banda superior, pelo mesmo motivo da explicação anterior, que é amenizar o movimento superior vesical, né, e o peristaltismo superior. A gente tem uma banda anterior e a gente tem a banda posterior. Por que da banda posterior? Porque o reto, na difusão, principalmente, ele é o vilão. Ele é o cara que ele causa os artefatos na difusão. E aí, como a gente tem um equipamento, se no equipamento de 1,5 ele já causa tanto artefato, no equipamento de 3 Tesla isso acaba sendo ainda maior, essa produção de artefatos, a chance de artefato. Então, é recomendado que o reto esteja vazio, sem a presença de gases ou fezes nessa região. Mas, sempre acontece? A gente já teve a dificuldade, e até entra na última parte, que é o aprendendo com os erros, mas a gente já teve essa dificuldade, sim, e de ter alguns pacientes que não realizaram o preparo adequadamente e chegaram no serviço com o reto com muitas fezes, né? Ou gases. Inclusive, a gente até teve uma época ali no início ali que a gente foi sugerido pelo nosso radiologista que a gente pegasse e introduzisse algo para retirar o gás, né? Mas isso não foi bem aceito pelos pacientes, é uma prática que a gente conversa com os pacientes, mas normalmente eles não aceitam, logicamente, né? Então, temos a difusão orientada pela uretra prostática, mas eu estou colocando sempre os dois, gente, porque esse aqui, então, é o padrão da atualização e é o padrão utilizado basicamente em muitos serviços. Logicamente, no meio de todos esses estudos que a gente realizou nesse meu trajeto, nesse meu caminho dentro da ressonância, já vi gente orientando próstata, inclusive reto, né? E aí fica aquela coisa para a gente que, quando, na época, ainda estava procurando o conhecimento, né? Ficava aquela coisa, o que é o certo, né? Então, o certo é exatamente o padrão, e o PIRADS vem para dar padrão, né? Então, a gente vinha executando aqui, mas se temos um padrão, vamos executar. Então, fica sabido que o padrão mesmo é a parede anterior do reto, inclusive, se o T2 é orientado assim, logicamente a difusão também é orientada assim. A gente realiza, então, a nossa sequência de permeabilidade. Tem, então, os dois modos, as duas orientações aqui, tá? Então, a gente realiza 12 fases. É injetado com um fluxo de 3 ml por segundo. Então, aí o motivo do nosso acesso ser de um calibre bom, né? No caso, a gente usa o 20. E a orientação para execução dessa sequência é a mesma. Tá? A gente, sim, executava a orientação pela uretra prostática. Aqui a gente teve um paciente, a gente inclusive vê muito bem ali a sonda passando, né? O balonete lá dentro, ele chega e tudo. Mas essa aqui é a nossa nova realidade. É uma sequência que normalmente tem esse tempo aí, 5 minutos e 26, né? E ela é feita com 24 imagens. Tem uma espessura de 3 também. E depois da permeabilidade, algo que a gente está fazendo que era um teste, mas que agora não é mais teste. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a não executar mais a permeabilidade e a gente vai começar a executar somente a perfusão no nosso serviço. Logicamente, a nossa perfusão vai ser orientada desta forma. Ela tem um intervalo de mais ou menos 4 segundos, né, em todas as repetições, e a situação é a mesma. A gente vai injetar o contraste com fluxo de 3 ml por segundo, e ao mesmo tempo que a gente injeta o contraste, a gente vai largar a sequência, porque como é a próstata, até chegar lá, a gente consegue fazer uma boa perfusão. E realmente, dentro dos nossos testes que a gente vinha realizando aí,
a gente viu que estava ficando muito bom. Quanto à orientação da perfusão, a orientação é exatamente parede anterior do reto. É uma sequência que tem mais ou menos 1 minuto e 21. São 17 slices, mais ou menos, com uma espessura de 5. O FOV dela é de 24, tanto na fase como na frequência. A matriz de fase dela é 192, da frequência é 96. Fica muito bom a sequência apresentada posteriormente. Então, a gente tem aqui, para finalizar o nosso protocolo, o nosso coronal 3D é volumétrico, então, pós-gadolínio, que ele foi solicitado pelo nosso radiologista para avaliação da cadeia linfonodal, né? E a gente procura pegar, até aqui está um pouquinho alto, mas a gente procura pegar na linha da bifurcação das ilíacas ali, da aorta para as ilíacas, até lá embaixo, né? A gente busca pegar essa área aí, que aí abrange toda a área que o nosso radiologista gosta de avaliar, pede para avaliar, né? Então, ele é feito um FOV maior, um FOV grande. Ele tem uma duração de 1 minuto e 45, mais ou menos. São 50 imagens que a gente usa. Tem uma espessura de 3, né? E o FOV dele é de 30. A gente vê que ele é bem mais alterado. Agora, a gente também, em alguns casos, a gente vê que a área é muito abrangente, a gente pode trabalhar esse FOV e baixar ele. Tem a matriz dele é 244 por 240, tem uma resolução de 1.23. Então, é uma sequência que ela finaliza o nosso exame. Anteriormente, lógico que dentro de uma evolução, isso foi muito alterado, porque anteriormente eu lembro que a gente fazia todas as sequências pré, T2, T1, difusão, fazia daí a permeabilidade, e aí a gente vinha e fazia os pós-contrastes volumétricos nos 3 planos. E isso foi uma coisa que acabou caindo por terra, né? Até porque tendo um plano volumétrico ele já consegue fazer a reconstrução, né? Então, a princípio é isto que temos para essa primeira parte aí, gente. Então, vamos lá, né, para essa segunda parte. Uma coisa que o Homero falou, parece que eu não sou mais da aplicação, mas parece que a aplicação fica em mim, né? Eu vou dar só uma revisada com vocês, porque a gente tem uma filmagem que não deu para rodar no PowerPoint do Cássio, e aí eu vou dar uma revisada também nesses tópicos que ele falou. Não vou entrar em tantos detalhes na parte da programação, mas eu vou mostrar para vocês também a dinâmica, como que é a aplicação, né, em tela na ressonância da Canon. Então, há conflito de interesse, eu sou gerente estratégica clínica da Canon Medical System do Brasil. Então, aqui eu vou passar de uma forma mais rápida, né? Essa é uma tela da ressonância em si, onde a gente tem a programação, né? Então, as imagens saindo aqui nessa parte. Deixa eu colocar o apontador, acho que fica mais fácil. Isso. Então, a gente tem aquela programação do mapa, né? Que o Cássio falou para vocês também. E a gente pode demonstrar nessa programação a tela em si da ressonância. Eu só quero pegar tópicos importantes. Aqui é a parte de escolha da bobina. Então, o que ele falou muitas vezes, são vários elementos, vários canais, 16 canais em cima, 16 canais embaixo. Então, a gente tem que limitar bem a região que nós estamos estudando, tá? Aqui com relação ao mapa, sem segredo nenhum. Com relação ao shimmy, que eu quero só falar para vocês um pouquinho de detalhe dele. Deixa eu passar. Então, a gente faz a calibração, né, o shimmy, e depois ele vai aparecer aquele gráfico. Só está um pouquinho lento. 9 segundos só e a gente já... Então, essa programação desse localizador T2, muitas vezes é importante para vocês localizarem melhor a próstata. Então, é interessante, às vezes, fazer isso para não se perder tempo, muitas vezes.
E aqui nós temos a relação do shimmy. Isso aqui altera muitas vezes de equipamento para equipamento, né? Na Canon Medical System, nós temos o pico da água nessa região aqui, onde a gente sempre centraliza o centro da frequência e o centro do menos 3,5 ppm na base do pico. Então, essa aqui é a gordura e essa é a água. O que é diferente com relação aos outros equipamentos? Muitas vezes tem outros equipamentos que a gente tem o volume shimmy na própria sequência. Então, isso depende do fabricante, mas é importante sempre melhorar e verificar a homogeneidade de campo para eu ter uma estrutura bem visualizada, tanto o próton que está ligado do hidrogênio com a água e com a gordura. Então, queria dar ênfase nisso e também, deixa eu só passar rapidinho. Com relação às resoluções, né? Então, o Sagital T2, a gente está com FOV de 16 aqui, só para vocês verem os dados. Então, o que a gente vê no nosso equipamento, ele mostra a resolução real, mesmo tendo interpolação, aqui a resolução real que eu estou fazendo a minha programação, tá? Agora eu vou abrir o T2, o Coronal T2, olha, FOV 16, 224, 224. Aqui a gente tem o valor do TE, 120, como o Cássio havia falado para vocês. E aqui a gente já tem um link da sequência, onde a gente já linka todos os aquiciais. Tá vendo que tem um link aqui com o número 7, o número 7, o número 7, para mostrar para vocês que a programação, tanto da difusão como do T2, tem que ser adequadamente igual. Então, se a gente tem essa preocupação, por quê? Porque o médico vai comparar, muitas vezes, a anatomia no T2, a restrição na difusão e o resultado do ADC. Então, é importante essa programação ser igual, com a mesma espessura de corte e a resolução mais próxima possível. Então, essa é uma grande ênfase que eu dou, porque muitas vezes existem muitas falhas com relação a essa programação do T2 ou a difusão ficar em outra angulação, tá? Então, aqui saindo o exame em tempo real. Eu estou passando um pouco rápido, porque demora um pouco o vídeo, tá? Só para vocês verem. Então, é tudo o que o Cássio já falou, as programações, a banda de saturação importante na difusão, os vários valores de B. A parte da perfusão já é um adendo a mais, porque o Dr. Robson, que é o radiologista lá em Passo Fundo, está fazendo a perfusão T2 estrela. Então, isso a gente vai ter que dar uma validada para verificar como vai ficar isso, verificar como vai pós-processar, porque muitas vezes a gente sabe que a permeabilidade já tem consenso, muitas vezes, com o protocolo multiparamétrico. Então, a gente tem que entender que existem outras sequências que a gente pode validar, e muitas vezes a gente pode também, com isso, aprimorar cada vez mais o nosso estudo de próstata. Sendo que muitos estudos ou muitas pessoas ainda já estão falando, olha, a próstata nem vai precisar mais injetar contraste, porque a gente está entendendo que, tendo um T2 bem feito, tendo uma difusão bem feita e um mapa do ADC validando ou não aquela restrição, os médicos conseguem chegar a uma conclusão no diagnóstico desse paciente, tá? Então, este é um exame de rotina que faz lá no HC, no equipamento de 3 Tesla, claro que respeitando tanto a resolução, né, a espessura de corte, que está vinculado no protocolo multiparamétrico. A gente sabe que tem um range, pode ser um FOV de 22 a 14, então a gente pode utilizar 16, 18, 20. E a gente vai, conforme utilizar isso no nosso paciente, a gente vai ter que entender também qual é o tamanho do nosso paciente. Às vezes um FOV 16, muitas vezes não vai atender à expectativa do tamanho do paciente. Então, a gente pode ter necessidade de migrar para o FOV 18, mas também tem que respeitar a parte da resolução que pede no protocolo multiparamétrico, tá? Então, só completando essa parte da programação, né, para a gente saindo das imagens de difusão, olha o T2.
Já está saindo a permeabilidade. Eu quero só mostrar para vocês o T2 estrela, para vocês verem como sai a imagem. Esse aqui é o T2 estrela, tá? Que é o dinâmico perfusão. Então, é uma série que está vindo, né? Porque a gente vai validar ela e também fazer os pós-processamentos. Então, vamos lá, né? Na parte de... Nós falamos um pouco dessa aplicação em tela, dando complemento ao que o Cássio falou e mostrando um pouco, de forma rápida, a filmagem de um exame de ressonância magnética. E eu também quero falar também com vocês a parte do histórico das ressonâncias da Canon. Então, a gente sabe que o equipamento de ressonância magnética teve a primeira imagem clínica em 1976, ano que eu acho muito importante também, porque eu sempre vinculo isso ao meu nascimento, não façam cálculos para a minha idade, mas eu sempre visualizo isso como histórico da ressonância, e aí aqui a gente vê a presença da Canon, que antigamente era Toshiba, a partir de 1983, onde começou, né, com um condutor de 0,5 Tesla, depois ela aprimorou muito mais em 86 com o meio Tesla, e em 88, ela começou já com os equipamentos supercondutores de 1,5 Tesla. Já em 96, a gente já teve o primeiro hélio, né, que era supercondutor. E em 99, a gente teve o lançamento dos nossos softwares sem contraste. Então, é o Time Sleep, a nossa anjo renal sem contraste, e também a tecnologia pianíssima, onde a gente tem redução do barulho da ressonância, através do sistema de vácuo. A partir de 2002, nós tivemos já a família Vantage, que vai até os dias de hoje. Então, a gente teve avanços em 2008, com a Titan, depois a gente já teve em 2010 a Titan 3 Tesla, em 2014, grande avanço com a Vantage Elan, que é a nossa de 63 centímetros. Depois nós tivemos o lançamento da Galan, em 2016, que é o equipamento que nós temos no HC de Passo Fundo. Depois nós temos em 2018 a Vantage Orion, a Century, que é a parte mais de pesquisa da 3 Tesla. Em 2020, lá quando todos nós estávamos fechadinhos já por causa da pandemia, nós tivemos grandes avanços e trabalhos com o Deep Learning para a parte da inteligência artificial. Em 21, nós tivemos o lançamento na JPR da Fortian, onde a gente tem a parte da inteligência artificial, tanto no workflow como em aquisições de imagem. Então, aqui nessa parte você verifica as nossas máquinas mais antigas, né, os nossos modelos, e nessa parte inferior você verifica as nossas máquinas mais novas, tendo que a partir da Vantage Elan, a gente já pode ter a tecnologia da inteligência artificial. E claro, para falar em próstata também, falar um pouco de história, e aí quando eu fui escrever essa linha do tempo, eu vi um pouco da minha história, né? Apesar de eu ter começado com ressonância magnética em 98, a gente visualiza no histórico das ressonâncias magnéticas, tudo começa pelo crânio, e em mais ou menos 1988 verificou, através de bobinas de superfície, a Surface, as primeiras imagens que poderiam visualizar um exame de ressonância de próstata. Já em 92, nós tivemos a melhoria dos equipamentos e a tecnologia já migrou, em vez de um canal só, para 4 canais. Então, a gente já teve grandes avanços com isso. Em 98, nós tivemos, além da bobina de 4 canais, que a gente utilizava para fazer os exames de pelve, nós tivemos a introdução da bobina endorretal. Então, foi utilizado em muitos anos essa bobina, onde ela dava um sinal muito limitado na próstata e muito localizado. Então, a partir de 98, nós tivemos grande utilização desse equipamento endorretal para nós fazermos os estudos de próstata. A partir de 2002, nós sabemos que nós já tínhamos espectroscopia cerebral, e aí nós fomos evoluindo e tivemos a espectroscopia de próstata, que muitas vezes era utilizada para guiar a eficiência da biópsia. Então, teve um grande boom em 2000, 2002, e aí a gente verificou muitas vezes que essa técnica existia alguma limitação para fazer essa biópsia virtual, mas existe ainda essa técnica que pode ser utilizada bem aplicada. A partir de 2012, nós tivemos a
a uniformizar, a parte de uniformizar as informações diagnósticas. Então, existia através da Europa, né, publicar um manual aonde a gente utilizaria a nomenclatura ou a pontuação PIRADS. Muitas vezes a gente conhecia já BIRADS, que era da mama. Então, através da Sociedade Europeia de Urologia e Radiologia, ela resolveu também padronizar com relação ao diagnóstico dos exames de próstata. Eu até, abrindo um parênteses, né, a gente estava vendo um estudo da parte de cardio, uma discussão de cardio no Encontro Nacional de Cardiologia, e eles também têm essa vontade, muitas vezes, de padronizar os laudos de cardíaco, né, os laudos de coração, das ressonâncias de coração, das coronárias na tomografia, para eles terem esse padrão que muitas vezes já migrou para mama, para próstata, para tireoide, para fígado. Então, a gente viu que essa padronização, ela ganhou bastante força em 2012, na versão 1 do PIRADS, e depois teve na versão 2, aonde teve também uma padronização do protocolo. Então, como você ia padronizar o diagnóstico e não padronizando um protocolo, deixando a margem do voxel ser de um tamanho A, de um tamanho B, de um tamanho C. Então, teve essa preocupação também de padronizar o protocolo, tendo em vista que, com isso, o PIRADS vai ser mais efetivo e mais assertivo com relação ao diagnóstico dessa lesão da próstata, se é PIRADS 4, se é PIRADS 2, porque eu vou ter protocolos multiparamétricos que têm semelhança entre eles no tamanho do voxel, na espessura de corte, no tamanho do FOV. E, claro, em 22, nós tivemos, com o lançamento em 2020, todas as companhias estão avançando cada vez mais na inteligência artificial, e a inteligência artificial veio para ficar, né? Então, a gente vê que ela vai tanto ajudar na resolução de tempo da aquisição, na melhora da relação sinal-ruído e também na melhora de programação ou na melhora também do workflow nos exames de diagnóstico, não só de próstata, mas de toda a anatomia que a gente faz os exames de ressonância. E aí a gente vai dar uma pincelada em tudo no túnel do tempo, né? Então, a gente vê aqui as bobinas, só para a gente revisar. Então, essas são a bobina Surface, onde a gente utilizava lá em 88. Depois nós temos a tecnologia de 4 canais, que a gente poderia utilizar depois, com a evolução, com a endorretal. Aí, avançando, o que nós temos agora a tecnologia já de 16 canais, onde a gente tem aquela bobina da mesa, como o Cássio esclareceu para vocês, que ela pode ficar na mesa, e com isso eu vou limitar o meu elemento que está em contato ou melhor posicionado no exame de próstata. Então, muitas vezes a gente pode criar uma falsa ilusão. Já que eu tenho vários elementos, já que eu tenho vários canais, eu vou ativar todos, né? É importante a gente entender muitas vezes que a gente tem que ativar um número de elementos possíveis para eu cobrir aquela anatomia e necessário para eu cobrir o meu FOV para eu realizar aquele exame. Então, cada elemento desse, ele cobre 12 centímetros. Então, se eu usar um FOV limite 16 até no máximo 20, 22, eu tenho que usar obrigatoriamente bem posicionado 2 elementos em cima, 2 elementos embaixo. Isso vai ajudar muito na qualidade do meu exame. Ainda a gente evoluindo mais, o que nós podemos chegar, a gente também tem as nossas bobinas flexíveis, que migraram para 4 canais e 16 canais, que a gente pode localizar bem na próstata, então a gente pode fazer um estudo bem dedicado à próstata em si. Isso é válido muitas vezes quando o médico não faz nenhum protocolo ou nenhuma série abrangendo toda a pelve. Muitas vezes os nossos médicos, os nossos radiologistas, gostam de fazer séries como demonstrou a última série que o Cássio colocou, um coronal pegando toda a região da pelve para ver se não existe algum tipo de linfonodos. Então, nesse momento, se eu vou utilizar um FOV maior, abrangendo toda a pelve, essa coil não é indicada.
E, claro, as nossas tecnologias Shapecoil. Então, são as tecnologias novas, né, das nossas bobinas que são parecidas com lençol e flexíveis, elas também podem ser utilizadas para os nossos exames de próstata. Aqui só para vocês entenderem, eu não sei qual é a rotina de cada um de vocês, então esse é um exemplo da espectroscopia de próstata, que teve grande avanço nos anos 2000, 2002, vendo que ela ajudava muito o médico para ele programar ou para ajudar ele guiar a biópsia. Então, em motivo nenhum, em momento nenhum, a espectroscopia, tanto cerebral como de mama, como de próstata, vai substituir uma biópsia. Então, muitas vezes, é uma sequência a mais, uma tecnologia a mais para ajudar e para guiar o médico no próximo passo desse paciente. Então, todos os equipamentos constam a espectroscopia de próstata, você pode fazer ela single ou multivoxel. Aqui é um exemplo de single voxel que a gente pode fazer também na Canon. Outra tecnologia que a gente vê que muitas vezes é bem utilizada, mas a gente tem que ver as limitações, muitas vezes, das técnicas, nós utilizamos muito a parte de movimentação. E nós temos sequências que elas tiram ou elas subtraem algum movimento. Então, uma delas é o JET, que é a nossa técnica que chama com relação à tecnologia Blade, aonde ela faz a reconstrução do espaço K em fatia, sendo que muitas vezes ela pode ser indicada nos exames de próstata, mas nós temos que entender as limitações dessa tecnologia. Por quê? Porque o JET, como ele reconstrói o espaço K dessa forma fatiada, eu tenho que entender que a resolução real que eu coloco 256, 256 não é real, porque ela vai fazer isso de forma fatiada no meu espaço K. Ela não vai fazer linha a linha, coluna a coluna. Então, com isso, eu já tenho uma perda de resolução que não é real. Então, evidencia quando eu utilizar uma matriz 256, 256, ela já vai reconstruir 224, 224. Sendo que, se o paciente mexe, o que acontece com essa tecnologia? Ela começa a desprezar fatias que não batem com o centro do espaço K. Então, muitas vezes, quando eu faço uma sequência com a tecnologia Blade, o JET, eu vou entender que a resolução dela, se o paciente mexeu, vai ficar inferior que a resolução real aplicada. Então, muitas vezes eu tenho que entender, é uma tecnologia boa? Sim, é uma tecnologia boa, mas eu tenho que entender como ela pode ser aplicada para eu ajustar. Não é quando o paciente está dançando na mesa que eu vou aplicá-la, né? Então, às vezes, um paciente em muito movimento, que não colabore, é melhor não fazer o exame e fazer um procedimento de anestesia. Agora, se é só movimentos involuntários, pouca coisa de vesícula seminal, a gente pode utilizar dessa técnica que vai ajudar muitas vezes na visualização. Então, aqui alguns exemplos que a gente fez no 1.5 Tesla, né, no sagital, utilizando o JET, e no axial também. Então, bem aplicado, é uma técnica que muitas vezes a gente pode utilizar para deixar benefícios para o meu exame de ressonância. Mal aplicado, eu posso criar mais problemas do que soluções. Outra técnica que nós vimos com as evoluções dos equipamentos de ressonância magnética, então a gente viu a mudança de canais, tanto nas máquinas como nos elementos de bobina, e a gente conseguiu com isso, e aquele problema que a gente tinha muitas vezes na ressonância do tempo, a gente visualizou, através da aquisição paralela, diminuir o tempo. E a aquisição paralela primeira e segunda geração, na Canon chama Speeder, a gente vai utilizar as próprias bobinas para elas reconstruírem uma parte do espaço K. Sendo que muitas vezes o aliase que a gente vê aqui, que deveria ficar látero-lateral ou antero-posterior, mais afastado, mais periférico, ele vai ficar no centro. Então, quando a gente utiliza essa aquisição paralela, tem um mapa que a gente tem que fazer bem adequadamente, onde tem o sinal de bobina. Quando a gente faz essa programação utilizando a aquisição paralela, a gente tem que entender pela física dela e pela reconstrução dela, ela tendencia a ficar mais ruidosa que uma sequência convencional, e utilizando ela de uma forma adequada, de uma forma ponderada, a gente pode orquestrar junto tempo e qualidade de imagem. Então, a gente viu com as bobinas paralelas migrando de 8
né, de 4, 8, 16 canais, a gente teve grande avanço também nas nossas aquisições paralelas, mas utilizando muitas vezes com cuidado, tanto na programação e principalmente no posicionamento das minhas bobinas. Se eu não tiver as minhas bobinas posicionadas paralelamente adequadas e dando ênfase aonde eu estou fazendo o estudo de ressonância, vai prejudicar. Então, vai dar artefatos assim que a gente fala, artefato de aquisição paralela, que muitas vezes foi bobina mal posicionada, mapa mal feito, ou muitas vezes eu forçando muito, já está um sinal muito periférico à minha sequência, eu não posso forçar muito utilizando a aquisição paralela porque eu perco o sinal. Então, aqui um exemplo, muitas vezes a permeabilidade, a gente precisa ter uma aquisição rápida para a gente ver a chegada do contraste, então é uma forma da gente usar a aquisição paralela na Canon, que é o Speeder. Aqui só para vocês terem uma recomendação de material que a gente tem nas nossas mídias sociais, né? Nós tivemos uma publicação com o Dr. Tufik, falando dos benefícios do multiparamétrico. Essa é uma publicação internacional que está no nosso site global da Canon, e lá é tranquilo, vocês podem fazer download gratuitamente, e também a gente tem nas nossas páginas da Canon Brasil, que tem já esse artigo em português. Tá? Então, é interessante muitas vezes para vocês aprimorarem, entenderem melhor e ver a aplicabilidade. Muitas vezes você tem um equipamento de 1.5 Tesla, eu tenho que entender até onde eu posso chegar comparado e não prejudicar o meu protocolo multiparamétrico. Aqui nós temos as imagens do 3 Tesla, né, feitas e cortesia lá de Passo Fundo, né, do HC de lá, onde nós fizemos também um paper. Aqui nós temos caracterizado a programação de um T2, então valorizando muito a programação, ser igual à difusão, e com isso eu consigo ver no ADC o que existe de patologia, o que existe de restrição, o que existe do coeficiente da difusão nisso também, para eu caracterizar se é um PIRATS 4, se é um PIRATS 5. Então, isso ajuda muito o médico quando eu faço a programação e quando eu entendo que essa forma que eu faço o exame o T2, a difusão e o pós-processamento do ADC vai ajudar no diagnóstico. Muitas vezes ele já finaliza o diagnóstico aqui, sem mesmo utilizar a sequência com contraste. Aqui mais um caso também, né, aqui é PIRADS, acho que 5. Então, a gente tem essa área, né, onde tem a lesão, onde tem a restrição, e a gente tem um ADC também aqui, hipo. Esses casos todos também, para vocês terem, para vocês revisarem, para vocês estudarem, também estão disponíveis no nosso site, então vocês podem com certeza ir lá, fazer download desse protocolo, desse paper, onde o Dr. Robson fala também dos avanços da ressonância de próstata no 3 Tesla e a vantagem da alta resolução. Então, a gente vê que o nosso problema no 3 Tesla não é problema de resolução e sinal, e sim, a gente teve que aprimorar muitas vezes o preparo do paciente para evitar os movimentos involuntários. E claro, avançando cada vez mais que a ressonância não para, e a gente entende que não pode parar mesmo, né? A gente vendo nesse caminhar com o tempo que eu estou na ressonância, a gente consegue melhorar cada vez mais a parte de sinal, melhorar cada vez mais a parte de aquisições, várias ponderações, melhoras com relação à difusão, vários valores de B, mas muitas vezes a gente continua tentando que a ressonância tenha um tempo tão rápido como a tomo. E aí a gente vai galgando isso, e aí a gente teve a evolução da aquisição paralela, que é através da tecnologia do Compressed Sense, onde nós temos a autocalibração, na Canon a gente chama de Compressed Speeder, que é a nossa tecnologia. Então, a gente consegue, através desse mapa, dessa alta calibração dos múltiplos canais do mapa, a gente tem uma amostra do meu espaço K, em várias fatias, e com isso eu consigo, através do Compressed Speeder, ter uma resolução adequada e ele, com isso, diminui o tempo que ele, através das amostras que ele tem do espaço K, através dessa calibração de alta amostragem, ele, através do mapa de sensibilidade das coils, ele consegue entregar uma série com uma resolução adequada, sem a redução de sinal, como eu tenho no Speeder, e eu consigo até muitas vezes minimizar os artefatos de movimento.
Então, eu consigo remoção de artefatos e conservação de dados originais da sequência. Então, a tecnologia Compressed Sense, que a gente tem essa autocalibração desse mapa sensível, onde a gente tem a amostragem do nosso espaço K, não mais utilizando os elementos de bobina, como utilizava a tecnologia de aquisição paralela, que é o SPIDER, a gente consegue com isso conservar os dados, porque eu tenho toda a reconstrução, aqui eu tenho a imagem estimativa, com o algoritmo de reconstrução, com a parte da imagem eu tirando toda a parte do mapa, toda a parte da visualização da imagem, e aí eu tenho a imagem com o Compressed Speeder aplicada. Então, eu consigo, através dessa tecnologia de interação com o espaço K e com essa autocalibração, com a minha multicore e a sensibilidade do mapa, entregar uma imagem de alta resolução com remoção dos artefatos e com redução de tempo. Ela reduz o tempo e ela evita também aquela parte, como ela faz a reconstrução do espaço K através desse mapa de sensibilidade, eu consigo não ter tanto problema de diminuição da relação sinal-ruído como eu tenho numa sequência de aquisição paralela convencional. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um T2 sem o Compressed Speeder e com o Compressed Speeder, aqui teve uma redução, era 3 minutos e 40, isso, e passou para 1 minuto e 19. Então, a gente vê que tem bastante avanço para a gente reduzir a parte do tempo com Compressed Speeder, ele aplicando em 2 vezes, eu posso aplicar até fator 4. Aqui também eu tenho o coronal, nessa primeira imagem eu tenho 3 minutos, e aqui eu tenho 1 minuto e 6, então a gente consegue aplicar o Compressed Speeder sem dar prejuízo ou na resolução, ou na parte também de sinal. E aqui uma amostra do nosso sagital. Mesma coisa, aplicando o fator 2 do Compressed Speeder, onde a gente tem um tempo de 3 minutos e 15 e 1 minuto e 10. Então, a gente, com essa evolução, a gente entende que, reduzindo muitas vezes o tempo da aquisição, sem reduzir a qualidade, a gente não tem aquele indício de, reduziu a qualidade, eu vou ter que repetir o exame e o exame continua longo ao mesmo tempo. Então, o Compressed Speeder veio para agregar valor nos nossos equipamentos de múltiplos canais. Por quê? Porque ela é uma tecnologia muito mais avançada, que não precisa tanto limitação com os elementos de bobina. E aqui aplicando também com relação à nossa imagem de 3Ts. Então, a gente tem um tempo original aqui, com a aplicação já do Compressed Speeder, fator 2, e a gente já aplicando com o fator 3. Então, a gente vê que não existe prejuízo, né? Já teve uma redução grande aqui aplicando o fator 2, aqui aplicando o fator 3. Então, cada vez mais a ressonância vai avançando em redução de tempo, mas, claro, frisando, não diminuir a qualidade, porque a gente tem as ponderações que têm que ser limitantes do T2, a gente não pode perder essas ponderações e a resolução em si só por causa do tempo. A gente tem que agregar tanto tempo como em qualidade também. Então, essas tecnologias, muitas vezes que a gente vê da parte da inteligência artificial, algoritmos específicos de Compressed Sense, a gente vai entender que a ressonância cada vez mais vai galgar a qualidade, mas reduzindo o tempo, mas muitas vezes não perdendo a resolução inicial. E aqui a gente tem também um material de recomendação de material de apoio para vocês. Tem uma publicação na nossa página da Canon Medical, que também fala das inovações do Compressed Speeder, das aquisições com alta qualidade em todas as anatomias. E também aqui o Fique por Dentro da Canon, que é bem rápido, é 1 minuto e 56, onde fala rapidamente da tecnologia. Então, nesse caso, está o Rodrigo, que é o nosso especialista de produto, que está falando com relação à tecnologia do Compressed Speeder. Então, lá está no YouTube, vocês podem visualizar e entender um pouco mais essa tecnologia. Aqui a gente teve uma parceria com o Márcio, né, que é do DASA, que fez também toda a parte de rotina do serviço, utilizando a inovação do Compressed Speeder. E também nós vamos avançando, né? Então, a gente viu que a ressonância tem espectro, tem imagem, tem multiparamétrico, mas a gente tem que entender o quão ela também ajuda com relação aos outros exames de diagnóstico. Então, a fusão de imagem ela é uma coisa essencial, muitas vezes, para o médico. Por quê? Porque ela pode, muitas vezes, guiar a biópsia, ajudar o médico no ultrassom, visualizar aquela lesão
Então, a gente tem aqui um exemplo da imagem, de fusão de imagem com relação ao T2, e aqui ele já visualizando aonde vai ser o local aonde ele vai fazer a biópsia. E nesse outro vídeo, a gente já tem uma biópsia transperineal, onde a gente vê a imagem da ressonância, onde a gente tem todos os parâmetros seguidos com a resolução multiparamétrica, onde eu faço a fusão e eu consigo relacionar a imagem da ressonância junto com a imagem de ultrassom para ele guiar a biópsia transperineal. Então, isso vai agregar muito valor. Por quê? Porque a gente sabe, nós temos a espectroscopia, mas a espectroscopia é uma biópsia virtual. Então, muitas vezes a gente sabe que a biópsia ouro na próstata é a biópsia guiada pelo ultrassom. Imagina você colocar o ultrassom tendo as imagens e a resolução da ressonância. Então, esse software em si de fusão de imagem agrega muito para ajudar no diagnóstico final do nosso paciente, para ver se existe ou não um tumor, se é PIRADS 4, 5. Também para material, para vocês de recomendação, nós temos uma publicação de um paper sobre a biópsia de próstata por fusão de imagem, e também o nosso Fique por Dentro Fique por Dentro, né, das tecnologias da Canon, onde a gente fala também da biópsia de próstata transperineal. E o Wagner é o nosso especialista de produto de ultrassom. Então, vale a pena vocês olharem, vale a pena vocês entenderem que muitas vezes, como a ressonância também ajuda nessa parte da intervenção também. Com relação à parte de pós-processamento, né, então a gente tem as nossas tecnologias, os nossos equipamentos Vantage e a nossa parte de pós-processamento da Canon está toda focada na Vitrea e nos softwares da Oleia. Então, a gente vê neste software tanto a análise da permeabilidade, como a parte de eu visualizar a intensidade de sinal e os mapas coloridos. É um pós-processamento muito automático, onde depois eu deposito os meus ROIs aqui e eu consigo ver qual é o índice de permeabilidade que eu tenho conforme foi feita a injeção de contraste. E aí eu também correlaciono com relação ao T2 ou às vezes ao mapa colorido que eu posso colocar também fazendo fusão dessa imagem da própria difusão e o mapa colorido com relação à injeção do contraste. E o pós-processamento, ele avança também, porque você pode ter, através da classificação do PIRADS, eu consigo, nesse software da Vitrea, especificar onde tem a lesão e ele vai me ajudar na precisão do relatório padrão. Então, com isso, muitas vezes, se o médico utilizar essa plataforma para laudo, ele vai ter um relatório padrão, né? Então, todos os pacientes ele vai seguir um relatório padrão, aonde ele tem, conforme o BIRADS Atlas, o esquema de 27 regiões, onde ele consegue caracterizar e sinalizar onde está a lesão daquele paciente. Então, isso muitas vezes tem um pouquinho de algoritmo de inteligência artificial, porque muitas vezes ele vai dosar onde tem maior ASHIN e ASHOUT, mas ainda é uma prévia do que pode acontecer, que a gente vai ter lançamentos incríveis, né, no RCNA, muitas vezes para automatizar muitas vezes os pós-processamentos, que começou em neuro e está migrando para as outras anatomias também, que vai ajudar muitas vezes o médico a entender, olha, aquele exame é mais grave, eu tenho que muitas vezes dar prioridade naquele exame porque tem um diagnóstico mais preciso que eu tenho que dar. Então, muitas vezes a inteligência artificial vai ajudar na classificação com relação à próstata do PIRADS e muitas vezes ela vai ajudar a sinalizar onde tem uma área que tem maior lesão, uma área que tem hipersinal, uma área que tem uma restrição maior com relação à difusão e uma área com relação ao ADC que tem o hipossinal. E claro, a gente tem os valores de B, então a gente pode muitas vezes fazer os valores de B igual na aquisição é feito no HC de Passo Fundo, ou muitas vezes a gente pode computar, né? Fora isso, a gente pode analisar também o movimento incoerente intravóxio, que é o IVIAM. Então, muitas vezes a gente pode colocar um ROI, e aí ele vai medir para mim qual é o movimento incoerente dentro do vóxio através desses vários valores de B. Isso muitas vezes está em estudo, né? Os médicos eles tiveram um grande pedido disso
2020, 2018, mais ou menos, teve artigos sobre isso, onde a gente viu a tecnologia vindo com valores de B, e muitas vezes você tem que medir um movimento incoerente intravóxio para eu entender se há difusão molecular da água devido ao movimento ou é uma microcirculação de sangue. Então, muitas vezes, é um pós-processamento e isso também está na nossa Vitria, que a gente pode pós-processar tendo os vários valores de B, ou adquiridos ou computados. E os avanços, né? Eu vou dar um spoiler, a gente já falou alguma coisa na JPR, vão ter algumas coisas também no RCNA, que vai começar daqui a pouco. Então, a gente sabe que os avanços em ensino-ressonância magnética são para todos os exames, eu vou dar um pouco de ênfase com relação à próstata. Então, a gente tem a parte de otimizar o workflow. Então, a Keno, ela visualizou que muitas vezes o pré-atendimento no tablet vai ajudar. Tem a parte do autoposicionamento, que a gente tem uma câmera que vai autoposicionar o nosso paciente. Tem uma assistência do scan, né, onde a gente tem as programações automáticas de várias regiões, que eu vou passar detalhadamente para vocês. Um autoprotocolo do exame e um autoanálise também. Então, zero clique. Então, muitas vezes a gente entende que a ressonância, além de aumentar a produtividade dela, tem que melhorar a qualidade dela no workflow. Então, aqui só demonstrando para vocês o tablet, que já está nas nossas plataformas da ressonância magnética, onde eu vou fazer um pré-atendimento nesse paciente através do worklist. Eu já vou ter o histórico desse paciente que vai migrar para o médico e ele vai ter já o histórico, a anamnese do paciente. Eu tenho um auto-view nesse tablet quando o exame estiver realizado. Com isso, eu também já posso passar aqui nesse detalhe a informação da qual é que vai ser utilizado, o posicionamento do paciente e o contraste. Então, isso vai visualizar muito esse pré-atendimento, melhorando muitas vezes o workflow e diminuindo o tempo do paciente dentro do equipamento. Com relação à câmera de posicionamento, ela vai de forma automática, quando você visualizar ou quando você falar para ele a região da pelve. Automaticamente, ela vai detectar isso no meu paciente e ela já vai zerar isso automaticamente. Então, ela é um autoposicionamento para melhorar a efetividade do posicionamento na ressonância, que muitas vezes é super importante. Então, essa câmera que utiliza já uma ponderação de inteligência artificial, ela já vai auxiliar na hora que você está posicionando, a gente tem esse monitor, e você vai visualizar se você está da forma adequada ao posicionamento do seu paciente. E os nossos softwares de assistência de programação, então a gente entende muitas vezes que as programações, quanto mais automáticas, elas também vão vislumbrar melhor produtividade. Então a gente tem tanto na região de neuro, na parte de cardio, na parte de coluna, na parte de joelho, na parte de fígado e também na parte de coluna total, coluna lombar. E na parte de próstata também. Então a gente tem o Prostate Line, aonde a gente visualiza as angulações. Este aqui já está presetado pela uretra, mas a gente pode padronizar se for pela parede anterior, então isso é uma coisa que você pode padronizar no software. Com isso, ele vai programar automaticamente o axial, o coronal e o sagital. E os oblíquos, respeitando sempre, suportando o centro do ROI, o ângulo e a rotação. Então, de forma automática, a gente tem a programação de todo o exame de próstata. Com isso, a gente vislumbra uma redução tanto na parte operacional, né, muito menos cliques, e também na redução do tempo da aquisição. Então, essa é a importância, muitas vezes, da gente ter tecnologia ajudando todos nós, né, para melhorar tanto o workflow e também o tempo das nossas aquisições. Só para finalizar a parte do AIC, que é a inteligência artificial, então aqui está só ilustrando com relação ao Deep Learning, que é a reconstrução, onde a gente tem imagens de alta resolução e de alto sinal nos nossos computadores, nas nossas
no database da nossa ressonância, e com isso a gente vai ter alta relação do sinal-ruído nessas imagens, e através do Deep Learning, né, da rede neural, a gente consegue, muitas vezes, tirar o ruído das nossas aquisições, que a gente vai reduzir o tempo, ficando a qualidade de uma ressonância ou de uma aquisição de 10 NACs, de 10 NECs, né? Então, a gente verifica aqui que a gente tem a imagem original com ruído, e através dessa rede neural, a gente consegue remover o ruído sem remover estrutura. Então, a gente vê aqui, com relação ao AIC, a gente subtrai o ruído sem subtrair a estrutura original. Então, isso vai ajudar muito, por quê? Porque a gente vai aplicar esses algoritmos de inteligência artificial, utilizando essa tecnologia de Deep Learning, tendo as imagens com alto sinal, já no nosso banco de imagens, e migrando essa qualidade em umas imagens que a gente fez não com tanta qualidade por causa de redução de tempo. Então, isso é o futuro, né? A gente entende que os equipamentos migraram de 1,5, 3 Tesla, e a gente vê até 7 Tesla, mas a gente entende que a inteligência artificial veio para ficar, e muitas vezes para ajustar isso, a gente acha que parar de Tesla. Agora a gente vai utilizar os algoritmos de inteligência artificial para melhorar a qualidade de exames.